E aí, nação, tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais um vídeo muito legal aí, né? Falando dessa reconstrução do Cruzeiro, que hoje pode ser um dia muito importante, né? O dia da volta à Série A, programa aí da ESPN, eles comentou um programa bem longo, né? Comentando aí sobre a volta na Série A do Cruzeiro. Antes, queria pedir vocês que deixem o like aí, se inscreva no canal, que é muito importante, né? Se puder também compartilhe o vídeo e bora lá para ver, né, galera? Só depende da gente, velho, da gente chegar ali, desfrutar, dar o nosso melhor, porque a vida é muito mais do que futebol, mas hoje a gente pode dar orgulho pra nossa família e pra 9 milhões de pessoas, beleza? Depois de 3 anos, o Cruzeiro está a 3 pontos de garantir o acesso e seu retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Muito claro pelo trabalho do Ronaldo, mas muito por esse cara que está aqui, ó, desse lado, Paulo Pesolano, técnico celeste. Foram 6 treinadores desde o rebaixamento em 2019. Medalhões como Felipão e Vanderlei Luxemburgo. Nenhum conseguiu levar o Cruzeiro de volta à Série A. A missão coube a Paulo Pesolano, o forasteiro, a aposta de Ronaldo e do diretor de futebol Paulo André. O dono da SAF queria um time protagonista que jogasse pra frente e que tivesse a posse de bola. E o estilo de Pesolano encaixou. Ele recebeu um elenco sem medalhões e com a folha salarial reduzida. E entregou um time competitivo e que liderou a Série B com folgas desde a 7ª rodada. 19 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Invicto como mandante. No Mineirão, o técnico Paulo Pesolano comandará o time do Cruzeiro diante do Vasco nesta quarta-feira. Ele quase ficou de fora da festa, mas foi julgado e absolvido pelo STJD e estará no jogo que pode selar o retorno à elite do futebol brasileiro com 7 rodadas de antecedência. Un día más importante de la carrera de cada jogo, porque si nós, cada jogo, cada treino, si nós no hubiéramos feito todo lo que hicimos, ese día no va a llegar. Entonces, sí es un día importante cuando logremos el ascenso matemático, sin duda, porque você fecha el objetivo más importante que tenía no ano, ¿no? Entonces, sin duda, va a estar esa alegría y eso por dentro de que logró el objetivo más importante. Mas no es el día más importante, va a ser un juego más, un día más, mas cuando falamos de 2 times grandes, importantes de história, é um clássico, obviamente que é um jogo diferente. E ninguém quer ficar de fora. Todo o elenco à disposição, incluindo Zé Ivaldo, Bidu, Jajá e Edu, que foram poupados da última partida. Os cariocas pretendem adiar a festa e assegurar os 3 pontos. Jorginho deve manter Danilo Boza, Paulo Vitor e Egnaldo na equipe titular. Mais de 55 mil torcedores vão marcar presença no Mineirão para acompanhar o clássico do futebol brasileiro, que será ainda mais especial. Tela pro Cruzeiro, olha só. O Cruzeiro desde a estreia então do Pesolano no comando. Foram 50 jogos, um aproveitamento de 68%, 31 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 78 gols marcados, 38 sofridos. Foi vice no Campeonato Mineiro, mas o que importa é que é líder isolado na Série B, está a 3 pontos, Bruno. E tá voltando, né? Vamos direto então com o Breiler Pires, que está em frente ao Mineirão. Acompanhou também, claro, acho que toda manhã do que a cidade de Belo Horizonte está vivendo hoje, vai contar pra gente, hein, Breiler? Porque existe esse ambiente, assim, esse clima de festa, de retorno, de decisão, ou não é tanta empolgação assim, hein? É nível competição de Série A, decisão de campeonato ou menos, Breiler? Bom dia, Bruno, Mari, Marra, Eugênio, fã de esportes. É por aí mesmo, Bruno. Um clima de muito otimismo, de euforia e especialmente de confiança do torcedor cruzeirense de que o acesso para a Série A finalmente sai aqui hoje no Mineirão. Porque o Cruzeiro tem essa chance depois de 2 temporadas seguidas na Série B, em que o Cruzeiro não conseguiu nem sequer figurar entre os 10 primeiros do campeonato, campanhas muito frustrantes, muitos problemas financeiros, administrativos, políticos nesses anos.
E não é para esperar o contrário, né? Essa confiança do torcedor cruzeirense, a gente consegue sentir pela cidade. Passando de carro aqui no caminho para o Mineirão, a gente vê muitas bandeiras do Cruzeiro nos carros, nos prédios, nas sacadas. Vários torcedores cruzeirenses saíram com a camisa do time hoje para trabalhar. Eu sou daqui de BH, Bruno. A Mari e o Marra também devem entender o que eu vou dizer. Mas desde 2017 e 2018, quando o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil consecutivas, eu não via um clima tão animado, um clima de tamanha euforia dos torcedores cruzeirenses. É claro que a SAF, a compra do clube pelo Ronaldo no fim do ano passado, reacendeu as esperanças do torcedor. O Cruzeiro chegou às 8ª de final da Copa do Brasil, houve uma mobilização também para esse jogo contra o Fluminense, mas nada se compara ao que a cidade e ao que os cruzeirenses estão vivendo hoje, Bruno. É de fato um dia especial, esse dia que pode ser o dia da glória, como os cruzeirenses estão cantando aqui, e o cruzeirense está vivendo isso com muita confiança de que o time vai vencer o Vasco hoje. Algumas pessoas têm dificuldade de entender esse cálculo, porque o Cruzeiro tem 65 pontos, o Londrina 45, se o Cruzeiro vence hoje, vai a 68, se o Londrina vence, e o Londrina é o primeiro time fora do G4, em quinto colocado, se o Londrina vencer a Ponte Preta na sexta-feira, vai a 48, ficam a 20 pontos de diferença e faltariam 21 a serem disputados em 7 rodadas. Mas por que o Cruzeiro pode garantir o acesso hoje? Porque Londrina e Vasco, o adversário do Cruzeiro hoje, jogam na rodada seguinte, em São Januário. E aí só um deles poderia alcançar o Cruzeiro, garantindo essas vitórias até o final. Então hoje basta ao Cruzeiro conseguir os 3 pontos, vencer o Vasco para carimbar esse tão sonhado e tão esperado retorno à Série A, e o cruzeirense está vivendo isso. Hoje a gente vê aqui, Bruno, vários cruzeirenses passam e gritam, 0, há essa confiança sim no ar de que o Cruzeiro vai vencer o Vasco hoje, embora seja um jogo difícil, um adversário do G4, o cruzeirense está esperando, está armando o clima de festa para mais de 60 mil torcedores aqui hoje. E o clima, né, Breiler e todo mundo aqui no estúdio, assim, se não for para esse jogo, o próximo jogo vai ser esse clima, e o próximo jogo vai ser esse clima, porque é uma questão só de poder oficializar mesmo o grito que o torcedor está esperando de retorno ao acesso. E aí quando o Breiler fala sobre ver bandeiras, ver torcedores com a camisa, é o que a gente vem falando aqui no Sport Center, muito de retomada de autoestima, né, de olha, tá aqui, né, falaram que, até a música fala sobre isso, né, falaram que eu ia acabar, que eu não ia voltar, e ele voltou. Não, e o curioso é que talvez o Cruzeiro já tenha voltado. Sim. A pontuação, né? Exato, é uma questão de tempo. Será que foi naquele jogo? Já voltou, né? Talvez já tenha voltado há umas 4, 5 rodadas. Mas é claro, né, gente? É um dia especial. E aqui não vai nenhum centímetro de desconhecimento do tamanho do Cruzeiro e nem da história gloriosa do Cruzeiro. Só que, quando um clube gigante, como é o Cruzeiro, consegue ser feliz, entendendo que o passado recente, que depõe contra a história, acabou. Isso é maravilhoso, gente. Porque você não precisa jogar para debaixo do tapete o que aconteceu. Você precisa esclarecer o que aconteceu, você precisa pagar um preço, e foi isso, esse é o caminho que o Cruzeiro percorreu. É um caminho de dar orgulho ao torcedor, sim. Ah, mas é um orgulho comparado a... Não, não é comparado a nada, gente. É comparado a... Voltou a ser o Cruzeiro. Voltou a ser um clube que não tem vergonha, não fica escondendo as contas, que se reestruturou, que fez uma aposta muito diferente das anteriores. Quem era Paulo Pesolano? Sim. O Cruzeiro foi astuto, Raposa, astuto a ponto de buscar um cara, acreditar no cara e peito aberto para encarar as pancadas que surgiram. Quem é esse cara? Só porque é estrangeiro? Esse é o cara que reconstruiu, ajudou a reconstruir a história dentro de campo. E esse renascimento está muito ligado a essas escolhas da nova direção, né? Eu até sempre acho que esses retornos assim de Série B para Série A, ele tem que ser sempre apreciado com moderação. Sabe, eu não gosto muito de euforia, festa, mas é claro que existe um valor muito grande no trabalho que foi feito de literalmente reconstrução do Cruzeiro. É que eu acho que do Cruzeiro a gente não está tratando, Bruno, de um time que caiu e voltou, tipo um Grêmio. Caiu e voltou. Isso. O do Cruzeiro, a gente chegou a falar, e todo mundo chegou, e o torcedor principalmente, que é quem é a maior vítima de tudo isso, chegou a falar sobre acabar o Cruzeiro. Verdade. Então assim, não é sobre, caí, gente, retornei pra Série A. É tipo, ressurgiu, né? Renasceu o Cruzeiro. Mas de fato, né? Então por isso realmente acabou. Sim. O Cruzeiro. Aquele Cruzeiro amador, aquele Cruzeiro todo é o que tem sido mostrado. Né? Aquilo acabou quando você cria a SAF. Exato. E a SAF passa a gerir o futebol do Cruzeiro. Aquela questão, né, de dirigentes que se locupletavam dos cofres do clube ou que faziam negociações duvidosas e tal. Isso tudo ficou
no passado, né? E tem o clube associativo lá para passar, para tentar resolver essas questões. O futebol, que é o que importa no final das contas para o torcedor, o futebol é um novo Cruzeiro a partir da SAF, a partir do Ronaldo assumir. E aí a gente está falando do Pesolano, que tem todos os méritos nisso, mas começa com o Ronaldo, que chama o Paulo André, que já tinha trabalhado com ele, né? Já tinha sido um cara que ele tinha identificado lá na Europa como visão de mercado, e a formação de um elenco para encaixar dentro do projeto de futebol e dentro da finança desse momento. É importante que se diga, é um elenco para a Série B, que precisa ser redimensionado para a Série A, mas o objetivo principal era, por agora, vamos subir. Está subindo. Agora é um novo passo para o ano que vem, fazer um novo planejamento do que pode ser feito para que se alcance os objetivos que serão traçados. Que não imagino que sejam no primeiro ano já de chegar disputando o título brasileiro, acho que pode até brigar por vaga em Libertadores, mas chegar atropelando. É um passo de cada vez, porque o buraco é muito mais fundo quando você chega à Série A. Agora, Breiler, volto com você aí em BH, porque aí tem uma questão assim, a gente fala muito sobre o Cruzeiro, o acesso, mas é um grande jogo pensando nos dois adversários, né? Cruzeiro é legal e isso Vasco. também, né? Ser um simbólico, duelo, porque como o jogo noturno do Maracanã foi um espetáculo, né? Mas aí o que eu ia levar também é assim, se de um lado tem uma torcida eufórica, o Cruzeiro, o Vasco deve estar assim, mas não tinha um jogo pior para os caras conseguirem acesso, tinha que ser em cima da gente, eu tô precisando dos 3 pontos, tô precisando ficar tranquilo também no G4, o Vascaíno fica com dor de cabeça, né, Breiler? É isso, Mário. Hoje é um jogo, por mais que sejam dois gigantes do futebol brasileiro, de opostos aqui no Mineirão. De um lado, o Vasco, como visitante, um desempenho sofrível, 28%, vem de 7 derrotas consecutivas jogando fora de São Januário, enquanto o Cruzeiro é o melhor mandante, 91% de aproveitamento, não perdeu jogando em seus domínios, tem tido essa superioridade, e além de ser um duelo de opostos, né, isso falando do campo, fora dele é um duelo de expectativa versus realidade. Realidade do lado do Cruzeiro. Cruzeiro SAF, o Ronaldo assume no fim do ano passado e já chama a bola para ele. Opa, essa responsa é minha, agora eu tomo conta e com isso eu toco o futebol. Então, a partir dali, do momento em que assinou a carta de intenção, o Ronaldo já assumiu o futebol, já começou a tomar decisão, algumas delas impopulares, como a dispensa do Fábio, mas ele estava ali, conduzindo e controlando o processo. Pelo lado do Vasco, é a expectativa do que o Vasco pode ser como SAF. Agora que a 777 está no comando, mas esse comando ela só assumiu no segundo semestre. Esse processo de transição do Vasco se arrastou para o meio da temporada e isso certamente prejudicou o clube, porque quando sai o Zé Ricardo, a decisão de manter o Emílio Faro como interino e depois de contratar o Maurício Souza não foi da SAF, foi da gestão do Salgado, e aí nesse ínterim há um problema, porque o Vasco ficou num limbo de comando, tanto é que o Jorginho assume recentemente com essa missão de não deixar o acesso escapar, e o Bruno citou o jogo do Maracanã no primeiro turno, que o Vasco venceu por 1-0, o gol do Getúlio. Quando o Vasco venceu o Cruzeiro, o Vasco chegou à terceira colocação com 7 pontos de vantagem para o quinto colocado. Hoje, essa vantagem é de 3 pontos, o Londrina no encalço, o Londrina que joga com o Vasco na próxima rodada em São Januário, uma situação bem diferente do primeiro turno, enquanto o Vasco ainda era associação, estava vivendo essa transição. Então, até por ter tido uma trajetória mais suave de transição, de associação para a SAF, o Cruzeiro consegue fazer uma campanha estável, enquanto o Vasco corre o risco, sim, de não subir, de repetir o Cruzeiro, disputar pelo 3º ano consecutivo a Série B, e mesmo com esse novo horizonte de se transformar num clube empresa, seria muito ruim começar essa gestão de médio e longo prazo com o time na Série B. Mari e Bruno. Volto então aí, tá direto de Belo Horizonte pra gente seguir conversando desse grande confronto entre Cruzeiro e Vasco, tá bom? Até mais. E assim, realmente, né, a gente tá no final de setembro e, de fato, a SAF parece que não começou ainda a trabalhar no Vasco, né, Eugênio? Mas de fato, ela assumiu há poucas semanas. Exato, mas desde aquele primeiro anúncio que a torcida comemorou, demorou, né? É porque tem todo o trâmite, claro. O Vasco começou bem depois, todo o trâmite interno de aprovação, contratos, revisão, votação do conselho, essa Assembleia Geral. Bem, de fato, no papel começou tem 2 semanas, ou 3, no máximo, o controle do futebol do Vasco pela SAF. E começou no momento em que não era possível fazer muita coisa. Porque, não, tem aqui 120 milhões para botar nesse ano, sendo que 70 já tinham sido adiantados no empréstimo lá no início da temporada. Tem 50. Vai gastar 50 milhões com o que agora? A janela está fechada? Vai contratar o que técnico para comandar o time na reta final? Contratou o Jorginho. Não está gastando 50 milhões com o Jorginho. Então não dá para fazer muita coisa. Dar o suporte, dar a estrutura, começar a planejar no que vem, mas como planejar no que vem, você não sabe ainda se é Série A ou Série B. Então a SAF está
esperando e trabalhando. Enquanto isso, ela vai tomando posse, né? Vai lá, arruma a gaveta e tal, ver como é que tá, como é que chega, quais são os nomes que vão estar trabalhando, reuniões, planejamento. É isso que é possível fazer por enquanto. Pro futebol Na prática, dentro de campo, nada ainda. Pro campo, a SAF começará a ser vista pro ano que vem, contratações, etc. Agora, uma grande parte da torcida do Vasco está pensando demais no jogo com o Londrina, que é a próxima rodada em São Januário, dia 29. Só que não adianta ficar só pensando no jogo com o Londrina, se, por exemplo, nessa rodada agora o Vasco perde hoje, o Londrina ganha, já vão empatados 48-48. Aí uma vitória do Vasco só abrirá 3 pontos, se acontecer no jogo do dia 29 em São Januário. Continuará coladinho, então tem que pelo menos pontuar hoje. E que é dificílimo, né? Porque o Cruzeiro está voando. Eu acho que é difícil até alguém colocar o Vasco hoje. Já tá falando de jogo de acesso, né? Porque é muito difícil parar o Cruzeiro dentro de casa com a sua torcida, com todo esse clima. Veremos, Bruno Vicari. E no próximo bloco tem a boa vitória do Grêmio. Então tá aí, galera, o vídeo aí, né, comentaram aí sobre essa volta do Cruzeiro aí, o tanto que o Cruzeiro sofreu aí nesses anos aí de Série B, né, também comentou sobre o Vasco, o time do Vasco, escalação, essas coisas aí do Vasco aí pra esse jogo de hoje à noite, né, galera. Então se você gostou do vídeo aí, deixa o like, é muito importante o like, o YouTube recomenda a gente através do like, né, então deixa o like aí que é muito importante e muito obrigado pela presença, fiquem todos com Deus.